Deuteronômio, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10. A ordem de levantar um padrão e gravar nele a lei. E deram ordem Moisés e os anciões ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levanta-te as umas pedras grandes e as cairás, e havendo o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus. Terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as cairás, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alcançarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes, levitas, a todo o Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Meus irmãos e minhas irmãs, olha só a passagem das Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia, que nesta passagem de Deuteronômio, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10, que o Senhor nos fala sobre a ordem, veja bem, a ordem de levantar um padrão e gravar nele a lei. Veja, meus irmãos, que essas determinações que estão aqui nessa passagem, que foi determinações que o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador do céu, da terra e do mar, que fez as suas determinações e passou a missão para o seu escolhido.
diante das leis e diante dos mandamentos em obediência naquela geração para todo o povo e para as nações daquela geração. Diante dessas palavras e de todas as determinações que estão escritas aqui na Escritura Sagrada, o livro da vida, a Bíblia, que todas as determinações e todas as missões que o Senhor determina, ela é por estatuto perpétuo, é por gerações em gerações. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que esta passagem que o Senhor nos revela e nos fala diante de cada um de nós, ser humano na face da terra, homem e mulher. A maior perfeição em criação do Senhor na face da terra é o ser humano, homem e mulher. Lembrando que cada um de nós, diante do Senhor, somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo diante do Senhor. Quando nós estamos ligados a Ele, somos o seu templo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante destas palavras, que ela foi naquela geração e se prolonga por todas as gerações diante das determinações do Altíssimo. Que ele nos fala essa passagem sobre a ordem de levantar um padrão e gravar nele a lei. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor diz, e deram ordem Moisés e os anciões ao povo de Israel, dizendo, guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Veja, meus irmãos e minhas irmãs. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor, teu Deus, levanta-te umas pedras grandes e as cairás. Veja, meus irmãos e minhas irmãs. E havendo o passado, escreverá nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Meus irmãos e minhas irmãs, diante destas palavras, o que é que o Senhor nos revela aqui? O Senhor nos revela hoje, diante desta geração, é que Ele não esquece de cada um de nós, de nenhum de nós na face da terra. Ele não esquece. O Senhor não esquece. Diante de cada um de nós, nos prostrar, nos glorificá-lo, nos adorá-lo e colocá-lo em primeiro lugar em tudo na nossa vida, nós na face da terra, em colocar o Senhor Pai Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Criador do céu, da terra e do mar, o dono do universo em primeiro lugar na nossa vida, no nosso caminho. Diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, é o que o Senhor se agrada. É o que o Senhor se alimenta diante de nós na pureza, no amor, na fé e no coração com alma pura. Por quê? É diante disso que o Senhor, Ele fica satisfeito em alegria e as suas bênçãos são derramadas. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, siga as determinações do Altíssimo.
Coloca o Altíssimo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos procurar só adorar a Ele, que é o único. E na face da terra, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos deu a liberdade de escolha para seguir o caminho. Mas entenda, meus irmãos e minhas irmãs, que só existe dois caminhos. E este é o do Senhor. É o do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe mais do que um caminho, que é o caminho da verdade, da vida. O caminho do Senhor. O outro caminho, meus irmãos e minhas irmãs, não eleva a nada. Não eleva a nada. São caminho de destruição, de passagem. Para aqueles que procuram adorar a outros deuses, para aqueles que procuram adorar a outros tipos de deuses estalta, mortas, que não respiram, que não tem nenhum poder em fazer nada para o ser humano. O único em verdade, o único em pureza, o único em criação do amor, em criação do universo, em criação do mar, em criação da terra, em criação do céu, é o Todo-Poderoso. Ele é o único caminho na face da terra. Ponha-se, meus irmãos, diante disso e olha-se para si dentro de ti e observe que nós somos a maior perfeição em criação do Altíssimo, o ser humano na face da terra. Então, como nós somos único em perfeição diante do Senhor, só existe um caminho em adoração, que é o nosso Criador. Em adorá-lo, em glorificá-lo, em amá-lo e em cobrar dele para que nós tenhamos a nossa sobrevivência na face da terra. Diante de tudo, diante da nossa bênção, da nossa prosperidade, da nossa saúde, da nossa luta com mão forte, dia a dia, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso. É tudo que o Senhor quer de cada um de nós. Que siga as Escrituras para conhecê-lo. Siga as Escrituras para conhecer o amor, para conhecer o nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Siga, meus irmãos. Está aqui, diante de tudo isso que o Senhor nos deixou. Não deixe este livro, que é uma passagem que o Senhor deu para cada um de nós. Porque nós, seres humanos na face da terra, somos uma passagem. Mas para o Senhor, aquele que segue e que determina e procura conhecer, não fica só numa passagem. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos seguir as determinações do Altíssimo. Porque Ele é o Pai, porque Ele é o Filho, porque Ele é o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, siga essa Escritura. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga essa Escritura, meus irmãos. Siga essa Escritura. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está de mãos abertas para todos nós e deixou o livro da vida para todos nós conhecê-lo e adorá-lo e amá-lo sempre. São 24 horas que tem um dia. Nós podemos e nós temos. Temos que ter e procurar colocar em ponto esse tempinho, que seja 10, 20, 30 ou mais diante do Senhor para clamá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo e para cobrá-lo.
Vamos, meus irmãos, andar diante das determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Siga as Escrituras.